Olá, meus amigos do canal Medicamentos, Saúde e Doença. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre gastrite. No episódio anterior, nós já fizemos uma apresentação de como é e como funciona a mucosa gástrica, a mucosa parede interna do estômago, onde esses processos ocorrem. Bom, o que é gastrite? É uma inflamação da mucosa gástrica, aquela parede interna. Existem muitas causas para a sua ocorrência, mas pode-se definir a maioria delas como gastrite aguda e gastrite crônica. A gastrite aguda ela é conhecida como uma irritação local provocada por endotoxinas bacterianas, quer dizer, a bactéria ela produz algumas toxinas, o nome já está falando, são substâncias que vão intoxicar. Cafeína, pessoal que bebe café demais. Álcool e os anti-inflamatórios, os famosos anti-inflamatórios complicados da vida, que às vezes traz muito alívio, mas se não bem usados trazem muitos problemas. É de se colocar aqui uma questão que as pessoas sempre perguntam: eu posso comer isso? Posso comer aquilo? Que eu sei que, por exemplo, substâncias que têm algum potencial de toxicidade, uma comida condimentada, processados, o próprio café, álcool, como é que é isso? Olha, eu costumo dizer o seguinte: quando tudo é feito com parcimônia, não tem problema nenhum. Se eu bebo 2 cafezinhos por dia, nunca isso vai mesmo que eu beba todo dia, nunca isso vai trazer problema no meu estômago. Se eu bebo uma latinha de cerveja uma vez por semana, não vou ter problema. Agora, se eu fumo todo dia, se eu como comida processada todo dia, se eu bebo todo dia, se eu me exponho a vários tipos de substâncias que vão prejudicar o meu organismo, eu vou ter problema, com certeza, né? Então as pessoas que têm gastrite são aquelas que usam repetitivamente. Isso é importante. Alguém fala: posso beber Coca-Cola? Pode, uma vez por semana, pode. Pode comer o salaminho uma vez por semana? Sim, pode tomar a sua cervejinha. Não pode repetitivamente. Eu vou mostrar para vocês que o próprio estômago, como eu já falei atrás, a parede dele, a cada 3 a 5 dias, ela é renovada. Por quê? Porque ela é tão agredida que é preciso fazer novo sempre, por causa das agressões, né? Então, o que é a resposta da mucosa para haver uma gastrite? Normalmente é um edema, né? Um inchaço, quando é mais simples. Mas pode vir a ter uma erosão hemorrágica, dependendo da constância da agressão e do volume e do tipo de agressão. As queixas relativas à gastrite aguda, principalmente, podem ser sentir uma ligeira queimação, ou no caso de excesso de álcool, mal-estar gástrico transitório, mal-estar, a bebida, né? O álcool fala mal-estar, quando você bebe em excesso. E nesse caso você pode levar a vômito, sangramento pela boca, depende da quantidade, do excesso, da constância com que você usa, né? Já a gastrite causada por alimento contaminado, ela normalmente tem sinais e sintomas muito claros, né? Geralmente ela tem um início súbito, rápido, e vômito, poucas horas depois da sua ingestão daquele alimento contaminado.
É muito característico isso. Se você comeu alguma coisa, deu vômito, mal-estar, vômito e mal-estar, né? Pode ter certeza que a comida te fez mal, alguma coisa aconteceu. Já a gastrite crônica, aquela que já vem acontecendo sempre, ela é diferente da aguda. Ela não apresenta erosões grosseiras, assim, visíveis, mas ela apresenta inflamação crônica. Quer dizer, aquela inflamação que a gente já conhece, né? Ela vem em maior quantidade, com maior constância, e ela provoca o que a gente chama de atrofia do epitélio glandular do estômago. A atrofia, quer dizer, ela forma aquelas camadas de como se fossem cicatrizes, né, no estômago. Então, você vai ver que cada situação você tem que avaliar com o cuidado necessário. Bom, essas alterações que nós falamos, da formação dessas estrias, devido à gastrite crônica, são respostas normais das células quando elas são agredidas repetitivamente. Por quê? Para sobreviverem. Elas tentam se manter, então elas se protegem, ela forma aquela parede mais grossa para não morrer. É instinto natural dos viventes, né? Só que com o tempo ela pode se transformar em câncer. Essa agressão pode se transformar em câncer. Quais as causas mais comuns da ocorrência desse tipo de situação que vai se apresentar como gastrite crônica? Tabaco, primeiro, cigarro. Cigarro é a pior coisa que existe, gente. Se dá prazer para alguém, a quantidade de gente que adoece e morre por causa do cigarro é uma coisa absurda. Isso custa caro para o Sistema Único de Saúde também, sabe? É um dos problemas sérios que tem que tratar de pessoas que fumaram a vida inteira. Porque são tantos os problemas que trazem, impactam violentamente o sistema de saúde. Álcool, né? Como nós já falamos, o álcool repetitivamente, os alcoólatras, a pessoa que bebe cerveja todo dia é alcoólatra. Tem gente que fala, chega em casa e toma cervejinha, é alcoólatra. Claro que é. Helicobacter pylori. Todo mundo já deve ter visto falar nisso, é uma bactéria que ela pode colonizar o estômago, é uma coisa absurda, né? Um ambiente totalmente ácido e tem bactéria que se adapta a essa acidez do estômago, vive lá e provoca uma balbúrdia danada lá, traz problemas sérios para a saúde das pessoas que têm. Produtos químicos cancerígenos. Que produtos químicos são esses? Esses que a gente come todo dia. Você vai lá, compra alguma coisa lá no supermercado que foi multiprocessado, né? Qualquer que seja o alimento multiprocessado, todos eles têm pigmentos, conservantes, né? Realçadores de sabor, e aí vai. Isso tudo, se você fizer uso constante, eu estou falando tem que ser constante, não é? Usar uma vez de vez em quando não tem problema, aí vai trazer para você problema a chegar ao ponto de ser cancerígeno. Pode ter problema genético, você já pode ser de família que já tem a propensão para ter isso. HPV, né? São vírus que todo mundo já conhece, já tem até vacina, né? E outros vírus cancerígenos. O HPV é um vírus cancerígeno, né? Outras situações que podem ocorrer também são cirurgias ou ressecção parcial do estômago, né? Quando você tira um pedaço do estômago, falando grosseiramente, né? Bom, existem 4 tipos de gastrite. Uma chama autoimune, a outra atrófica multifocal, pelo H. pylori e
gastropatia química. Bom, o H. pylori é o mais comum. As pessoas que às vezes têm problema de gastrite, a maioria das vezes vai fazer o exame, é possível fazer exame de laboratório, né? Você encontra H. pylori, aí nesse caso é uma bactéria, né, em forma de bastonete, que ela coloniza as células epiteliais, aquelas produtoras de muco, estão lembrados? Que nós falamos lá, que as prostaglandinas produzem células, muco, nas células epiteliais, produz bicarbonato, né? Aquelas células são vítimas, né, do H. pylori, e se demorar, se ficar frequente, vai acontecendo aquela atrofia que nós falamos gástrica, né, e pode chegar a câncer, né? Pode também causar úlcera péptica no estômago e no início do intestino. Úlcera péptica é o próximo assunto que nós vamos falar, o próximo capítulo. Bom, o H. pylori, ele produz uma enzima que ela degrada a mucina. O que é a mucina? É uma proteína, aquela proteína que nós já falamos, a função dela é proteger a parede do estômago de substâncias tóxicas e infecção. Então, se ele ataca, ele está tirando uma parte da defesa que o organismo produziu, né? E destruindo essa defesa, a doença vem em cima, né? Então, a mucina tem também uma série de outras funções e outros locais do corpo, tá? Bom, então, essa degradação que nós falamos aí, ela prejudica a proteção local da mucosa gástrica, quanto o ácido também. É capaz de produzir, né, substâncias tóxicas que lesam diretamente a mucosa e produzem ulceração. Bom, basicamente, a gastrite é isso. Se vocês gostaram, dá um like no meu canal, se inscreva. No próximo capítulo nós vamos falar sobre doença ulcerosa. É a consequência do que nós falamos hoje, um tipo diferente. Agradeço a atenção, muito obrigado, até a próxima.